Pronto, irmão, só para revisar um pouquinho da aula de ontem. Ontem a gente falou sobre rotina e eu expliquei aqui. Boa noite, dona Helena. O uso do plano de vida espiritual. Sabe o que eu esqueci? Eu esqueci de mandar a folha para vocês. Mas, gente, hoje foi um dia muito corrido, assim. Eu fui para o hospital, cheguei quase agora com a minha esposa. O Tomazinho estava muito ruim, mas não é nada de sério, tá com problema de gastroenterite. Aí fiquei meio assim, caramba, eu já estava pedindo a Deus para fazer de tudo para eu conseguir dar aula, né? De estar aqui a tempo, mas deu tudo certo, graças a Deus. Por isso que eu esqueci de botar, mas acabando aqui a aula, eu vou colocar lá a folha, tá? Então, ontem a gente aprendeu a importância de ter um plano de vida espiritual na nossa vida, a importância de saber entre corpo e alma. O mais importante é a alma. Cuidamos do corpo, mas precisamos também aprender a cuidar da alma. Então, como a gente cuida da alma? Com as práticas espirituais. As práticas espirituais é aquela alimentação para a alma. Então, ontem eu passei duas práticas espirituais bem simples e a forma correta de fazer cada uma delas. E me aprofundei em cada uma delas, que é a leitura do Evangelho e a oração do Santo Terço, tá? Então, sempre quando eu dou essa segunda aula, eu não escolho o Evangelho. Deus nos dá de presente. É sempre o Evangelho do dia. Quem acompanhou o Evangelho de hoje sabe que esse é o Evangelho que eu vou trabalhar hoje, tá? Então, eu já botei lá para vocês separarem, papel, caneta na mão e a palavra de Deus. Hoje a gente vai aprender, nessa segunda aula do aprofundamento de, de vida de oração, vamos aprender em si como entender a palavra de Deus. Uma coisa que é muito certa, irmãos, e eu sei que alguns de vocês devem passar por essa dificuldade, Renato, eu não dou continuidade na minha vida de oração porque eu não consigo entender a palavra de Deus. Tem coisas, aí você entende outra, mas aí lê outra e não entende, não compreende o que está escrito e muito menos como você vai levar essa palavra que está ali para a sua vida. Você está entendendo? Então, muita gente para a vida de oração por causa disso. Aí acha que orar é fechar. Também é, né? Lógico. Mas fecha os olhos, aí fala, mas fica uma coisa meio assim, sem direção. Sem direção. Quando você fecha os olhos para orar assim, todo dia de manhã, sem o auxílio do Evangelho, sem auxílio da palavra de Deus, fica uma oração meio sem degraus, meio sem saber para onde Deus quer te enviar, quer te guiar, quer te direcionar. Então, por isso que tem essa dificuldade, às vezes, de você orar sem o auxílio de uma leitura. Então, essa aula de hoje, irmãos, ela é fundamental para a gente entender a palavra de Deus. Eu vou dar 5 passos aqui para você entender. Esses 5 passos se chama Lectio Divina. Lectio Divina significa a leitura orante da palavra de Deus. Quer dizer, você vai ler, vai entender e vai orar aquela palavra que você está ali na sua frente de manhã, todo dia de manhã. Todo dia de manhã. Está entrando bastante gente, graças a Deus, louvado seja Deus. Então, vamos começar, então? Pega papel, pega caneta, escreve assim o título, Lectio Divina. Como é que escreve isso, Renato? Lectio, L-E-C mudo T-I-O. Lectio. Do lado você escreve divino. Lectio Divina. Leitura orante, que significa. Então, a leitura orante são 5 passos. Primeiro passo. Gente, aonde você vai anotar isso, esse espaço que eu estou dando, você todo dia, quando você for ler o Evangelho, Peraí. você tem que estar com esses passos do lado, até você gravar e fazer de cabeça, tá bom? Você vai estar com a palavra, o Evangelho aberto do dia, e você vai fazer os passos do lado, os passos desse Evangelho. Ok? Primeiro passo. Anota aí.
Primeiro passo, leitura. Boa noite, Marivane. Primeiro passo, leitura. Bota entre parênteses assim, ó. O que diz a palavra? Primeiro passo, leitura, bota entre parênteses, o que diz a palavra? Aí bota um tracinho, escreve olhos. Depois eu explico o que é isso. Olhos, olhos de olhos mesmo. Bota um tracinho, escreve olhos. Então, vamos lá. Vamos fazer o primeiro passo. Preciso de uma pessoa para ler a palavra, fazer o primeiro passo, para ler o evangelho do dia. Quem quer ler? Abre o microfone e faz a leitura, bem devagar e alto, para a gente ouvir. Quem quer ler? Tami? Tami levantou a mão. Quem que quer ler, gente? Abre o microfone rapidinho e faz a leitura, quem puder ler. Que vos parecer, se algum Já foi, homem Eliane. tiver com Vai de novo, Eliane, perdão. Lê de novo. Mateus capítulo 18, versículo 12 a 14, né? Vai. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 90. Interessante. Gente, calma aí. Alguém entrou falando no meio e a irmã não acabou a leitura. Eriane. Abre o microfone de novo, minha irmã, que estava falando agora. Era Eriane mesmo? Isso. Vai, perdão, vai. Alguém entrou aqui, aí acabou que interrompeu. Vai. Pode continuar. Eu vou começar. Começa de novo, vai. Uhum. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Palavra da salvação. Glória a si. Muito bem, Eliane, leu muito bem. Então, gente, esse é o primeiro passo. Simples, né? É o que todo mundo faz quando lê o Evangelho. Tem gente que só para aí lê, legal, fechou a Bíblia e foi embora. Só que a gente vai aprofundar mais agora em 4 passos, além desse primeiro, ok? Esse é o primeiro passo, a leitura. O que diz a palavra? Quer dizer, a palavra, Jesus Cristo, na palavra, está falando com você de manhã. É como se estivesse iniciando um diálogo, a primeira pessoa que está falando com você de manhã é Jesus Cristo, através da palavra. Então, ele falou uma palavra para você. Ótimo. Agora, vamos para o segundo passo. O segundo passo é a meditação. Anota aí, gente. Segundo passo, meditação. Segundo passo, meditação. Bota entre parênteses, o que Deus me fala? O que Deus me fala? Aí coloca um tracinho
e fala e escreve assim, ó, inteligência, tá? Inteligência. A Tami quer perguntar alguma coisa, que ela está com a mão levantada aqui? Quer, Tami? Ou não? Tá. Segundo passo, meditação. Bota entre parênteses o que Deus me fala. Agora você coloca no final assim, ó, inteligência, tá? Então vamos para o segundo passo. Você abriu a palavra de manhã, leu, fez o primeiro passo, fechou seus olhos e vai pensar no que essa palavra está falando, no que Deus está falando com você, o que Deus está falando comigo. Não é para pregar a palavra. Deus está falando para nós. Não, Deus está falando para mim. O que Deus está falando para mim nessa palavra? Agora é hora de você entender que Deus está conversando contigo. Então eu vou ler e a gente aprofunda aqui um pouquinho, tá bom? A minha Bíblia ela é da Ave Maria. Então, de repente, pode estar diferente da sua tradução ou igual. Que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas. Jesus ele usa sempre essa questão ligada ao que o povo simples entendia. Por isso que, quando a pessoa fala assim, eu não entendo a palavra, Renato, mas Jesus sempre usa as palavras para direcionar a nós, pessoas simples. Então, ele não fala o que os doutores da lei falavam na época. Ele fala de coisas simples que nos tocam. Ó, o que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas. Quer dizer, ele tem 100 ovelhas. 100%. Eu fechei os olhos, estou entendendo essa palavra para mim. Uma delas se perdeu. Poxa, 100, uma se perdeu, 99 estão dentro do rebanho e uma se perdeu. O que Jesus quer dizer com isso? Aí continuo lendo. Não deixa ele as 99 na montanha, quer dizer, o pastor larga 99 ovelhas que estão dentro do pastoreio, dentro do redil, estão bem, estão em segurança, estão em caminhada, deixa elas lá e vai buscar a que estava perdida. Não deixa ele as 99 na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou? E se a encontra, sente mais júbilo do que pelas 99 que não se desgarraram. Então ele fica mais alegre, não é porque ela se desgarrou, é porque ele a encontrou. Entende a diferença? Então tem certas coisas, por isso que eu vou explicar isso aqui no final sobre a inteligência. Você tem que parar, cada palavrinha dessa faz sentido na nossa vida. Ele fica alegre não é porque a gente se desgarrou, é porque ele nos encontrou e a gente permitiu ser encontrado por Deus. Essa palavra, ela faz sentido para mim até hoje. Teve um momento na minha vida, que há 19 anos atrás, eu não era da igreja. Eu não era nem católico. Ah, você era de outra religião? Não, não era nada. Eu era um dependente químico e um alcoólatra, devendo mais de 40 mil reais para o banco. Era Renato, 19 anos atrás. E quando eu li essa palavra, que Jesus veio atrás de mim, e eu me permitisse encontrar, ele ficou muito alegre. E desde então, ele hoje é o meu pastor. Ele hoje é aquele que me conduz. Aí eu comecei a ser cuidado no redil dele, no rebanho dele, nos primeiros anos, permitir essa docilidade me amar, me curar, me santificar, e eu comecei a cuidar dos outros irmãos também. Aí começou a minha história da direção espiritual. Comecei a cuidar dos irmãos que também estavam com problema com dependência química. Então, eu fui aquela ovelha desgarrada.
Aí, de um certo momento, eu fiquei imaginando assim, eu nunca mais vou ser a ovelha desgarrada, porque eu sempre vou estar no meio das 99 que estão sãs, que estão dentro do redil. Então, que Jesus vai buscar a desgarrada. Mas não, irmãos. Não. Adriano, Toda vez que eu vou... a roupa que tava aqui, Só um minuto, só um minuto. em cima da minha cama. Gente, o som. Tira o som, por favor. Vamos lá. Porque toda vez que eu leio esse evangelho ano após ano, período após período, agora eu reparo que antigamente é muito fácil, né? A gente fala assim, nossa, eu era desgarrado, eu era do mundão. Aí é muito fácil você se ver como uma ovelha desgarrada. Hoje não. A gente tem que ter esse cuidado, essa clareza, por isso que é bom ter um diretor espiritual para te ajudar nisso. Por quê? Se alguém mandar, o link está aí, tá? Então, quando você tem essa clareza de que ano após ano você vai se permitindo ser moldado por Deus, você vai entendendo que não é a sua totalidade inteira é ruim. Eu sou todo ruim. Antes eu era, há 19 anos atrás. Hoje não. Só que, como Jesus fala assim, ó, um homem tem 100 ovelhas, quer dizer 100%. É igual eu partilhei com vocês ontem. A ideia da gente ter uma rotina e vida de oração é a gente se transformar esse Renato ideal, essa Rosineide ideal, essa Marilene ideal, essa Marisa, essa Eliane ideal para Deus. Essa pessoa 100% que Deus sonhou. Então, no decorrer da nossa vida de oração, eu venho perceber que, na minha alma, existem várias ovelhas. Parece que a totalidade da minha alma são várias ovelhas. E eu sempre agora tenho que estar pastoreando a cada uma delas na minha alma. É o que você vai aprender a fazer hoje na sua alma, é pastorear a sua alma através da rotina e do aprofundamento na vida de oração. Então, tem ovelhas ali, ó, que é Mateus, Ana, é Mateus capítulo 18, versículo de 12 a 14. Então, assim, vamos perceber o seguinte, quando eu me converti, eu era aquela ovelha total, né? Aquela ovelha desgarrada total. Mas eu estava ali no pastoreio com Jesus, ali servindo, crescendo. E eu comecei a perceber que na minha alma existiam ovelhas desgarradas, várias ovelhas. Eu precisava juntar. Dá um exemplo prático, Renato. Vamos dar um exemplo prático. Vamos dizer que eu era o pastor da minha alma. Eu teria 100 ovelhas também. 60% das minhas ovelhas estavam dentro do redil, estavam com Cristo ali, firme e fiel. 40% não. Tudo, cada um para o lado. A minha sexualidade no início ainda era muito desregrada, então eu era uma ovelha para lá. O meu apego às coisas era as coisas monetárias, ao dinheiro, também era outra ovelha para lá. A obediência, a mansidão, era outra ovelha para lá. Vocês estão conseguindo entender? Ou eu estou sendo muito... Eu estou sendo simples, para vocês entenderem. Para vocês entenderem o seguinte, que quando você fala assim, não, mas eu aceito Jesus, mas calma. Você agora precisa cuidar da sua alma e entender se a totalidade inteira da tua alma também está aceitando Cristo. De onde tu está tirando isso, Renato? Santa Teresa d'Ávila, as 7 moradas. Antes dela falar da gente entrar na primeira morada, o que está em volta do castelo interior da nossa alma que não permite a gente entrar dentro das moradas, é onde Deus reside. E é o encontro dele, na sua totalidade. Então, de repente, tem coisas que você ama mais a Cristo do que a mim mesmo.
Tinha, assim, eu vou dar um exemplo. Tinha coisas assim que, quando eu vejo Jesus sacramentado, até hoje, lógico, mas na época, eu me converti quando eu vi Jesus sacramentado. Foi minha conversão. Me converti. Então, assim, isso é 100% em mim. Mas pode ser que dentre vocês tem alguém, com certeza, deve ter uma pessoa muito mais apaixonada por Jesus sacramentado do que eu. Então, essa parte da tua alma tem que trazer as outras para a conversão. E aí vem, esse é o aprofundamento. É você identificar as partes sãs, as ovelhas boas da tua alma e fazer com que elas tragam as ruins para perto, para caminhar na mesma direção, no mesmo medíocre. Porque essas ovelhas ruins, irmão, irmãs, são elas que causam ferida no coração do pastor. Você lembra que eu falei para vocês ontem? Que as doenças que muitas vezes a gente sente no corpo, que são as doenças que vêm da alma, são doenças psicossomáticas, e são essas feridas que a gente mesmo causa em nós, ou alguma coisa de fora causa na gente, mas na grande totalidade das vezes é a gente mesmo que causa. Então, às vezes, como aqui a palavra fala, o pastor se rejubila com aquela ovelha que ele encontrou, ele canta de alegria, ele se alegra e fala para todos os pastores, encontrei minha ovelha perdida. Quer dizer, você conta para tuas amigas, olha, minha irmã, eu tomava anticoncepcional, eu descobri que isso era uma ovelha desgarrada na minha vida e eu deixei de tomar. E aprendi os métodos naturais, louvado seja Deus, eu encontrei essa ovelha perdida em mim e agora ela veio fazer parte do rebanho que eu a amo. Deu para entender na prática? E você fala isso para suas amigas, se rejubila com aquela ovelha que você se encontrou. Mas, quando você não encontra, essa ovelha te fere. E essa ferida pode gerar esses males que te atormentam, que é ansiedade, tristeza, depressão, angústia, medo, solidão. Até que eu estava atendendo uma irmã e ela sofreu de depressão. E ela falava assim, eu não sei porque eu sofro de depressão. Eu tenho uma família linda, tenho um emprego, mas aí é o remédio. Aí a gente, né, fica assim cauteloso, né? Você já foi no médico, fez uma dieta, já fez isso? Não, já fiz tudo isso. Aí a gente vai fazendo a direção, vai dando direcionamento. E ela fala, cometi aborto atrás de aborto. Aí eu falei, achou a ovelha desgarrada. Sem saber. Confessa, se arrepende, vida nova. E a depressão foi embora. Achamos a ovelha desgarrada. A direção espiritual te ajuda nisso, a achar a ovelha desgarrada da sua vida. Aquilo que te causa ansiedade. Que ovelha desgarrada aí? Tem aquelas ovelhas, tem aquela parte na nossa alma que é muito alegre, né? Aí essa ovelhinha tem um nome. São os dons e as virtudes que Deus te deu de presente. Você, quando as usa... Nossa, gente, quando eu dou essas aulas aqui... Renato, quando eu dou essas aulas aqui, você não tem ideia, eu desligo isso aqui, eu fico radiante de alegria. Porque é um dom meu. Eu sei disso. Não é orgulhoso, vaidoso. Não, o Senhor sabe que é um dom que Ele me deu e eu tenho que usá-lo. Eu fico alegre demais com isso. Eu ficava assim, meio assim, né? Até o dia que eu confessei com o meu diretor espiritual, ele me explicou, olha que bom, né? Ele falou, não, você quando é usado em Deus, a alegria é o fruto. É o teu remédio. O que está lhe faltando alegria hoje? Porque você tem virtudes aí dentro da sua alma e você não as usa.
não as usa. E você sabe que tem. E você sabe que tem. Então, assim, estamos no passo 2, tá, irmãos? Esse é o passo 2, irmãos, também. É o passo da meditação. Poderia ficar aqui, ó, muito tempo falando sobre essa questão, sobre essa questão do pastoreio das ovelhas, mas é como eu falei para vocês. Aqui foi o que Deus tocou em minha alma. Mas quando você abriu o Evangelho de manhã, você pode ter sentido esse toque do Evangelho de outra forma. Eu estou aqui explicando dentro de uma formação, dentro de uma direção. Então tem mais profundidade. De repente você sentiu de outra forma. Você ainda se sente aquela ovelha totalmente desgarrada. Eu preciso ser achada por Deus. De repente você ainda está nesse processo mesmo. Não tem problema. Então, perceba bem. Eu preciso ser achada pelo meu pastor. Achou. Só de você estar aqui nessa aula. Você já permitiu que ele te achasse. E é muito bom quando o pastor acha a ovelha. Ele pega a ovelha, abraça ela. Aí fica um tempinho com ela aqui no cangote. Vocês já viram aquela imagem do bom pastor? Ele bota a ovelha aqui, ó. E segura nas pernas. Porque às vezes a ovelha quer ser rebelde. Ele segura. Eu conheci um pastor, ele falou assim, Renato, às vezes aquela ovelha se desgarra de novo. Aí eu falei, o que você faz? Você bota no cangote de novo? Eles fazem isso mesmo, bota no cangote, sabe para quê? Para a ovelha ficar perto da voz do pastor, e quando ele chamar, o jeito lá que ele chama, ela, opa, o pastor está chamando, e ela não ser rebelde e ir em direção que o pastor está chamando. Aí ele fala assim, Renato, tem vezes que eu tenho que, sabe, fazer o quê? Que ela foge, ela foge, ela foge. Eu vou e pum, quebro a perna para ela não fugir. Aí ela fica comigo ali direto. Eu falei, sério? Sério. Aí eu falei assim, e você acha que Deus às vezes permite que a gente quebre a cara para a gente ir ao encontro dele de novo? Ele, provavelmente. Se a passagem é dessa forma, provavelmente. Que a gente às vezes quebra a cara, essa expressão, né? Quebra a cara. Depois, você lá na frente, você vai louvar e agradecer a Deus. Então, quando eu dou partilha para os irmãos que estão na casa, lá na comunidade, que o pessoal acolhe de dependente químico, eu falo assim para eles, olha, irmãos, eu louvo e agradeço a Deus por um dia eu ter usado drogas. Que isso, Renato? Tá maluco? Não. Sabe por quê? Porque foi isso que me fez quebrar as pernas. Senão eu estaria até hoje aí no mundão, largado, e não teria esse amor que eu tenho pela igreja e por Deus. Então foi essa forma que Deus falou, vai lá, deixa, até você quebrar as pernas, até bater no fundo do poço. Lógico que nem todo mundo precisa bater no fundo do poço. Não precisa. Agora é a hora. Agora é o momento. O tempo está propício. O Natal, o nascimento, o tempo do advento, o tempo da espera, o tempo do nascimento da nova pessoa que vai nascer em você, que é Cristo Jesus. Tem muita coisa para se trabalhar na nossa alma, muita, irmãos. Muita. Que alegria é trabalhar a alma. Que alegria é. Então, vamos lá. Passo 3, anota aí. Passo 3 é a oração. Passo 3, oração. Escreve entre parênteses. O que eu respondo a Deus? O que eu respondo a Deus?
Coloca um tracinho e bota boca, boca mesmo, boca. Como é que é o passo 3, gente? Agora é a oração. O que é a oração, Renato? O que é a oração? A oração, o catecismo da igreja fala que é a elevação da nossa alma a Deus. Eu sempre, gente, uma coisa que que vai ser sempre comum, vocês me ouvirem falar, eu sempre vou botar as coisas para o nosso dia a dia, tá? Eu nunca vou ficar explicando coisas teológicas, filosóficas que vocês não entendam, que as pessoas não entendem. Então, eu gosto de entender dessa forma e gosto de explicar da forma simples. Eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Mas é o que está dentro do catecismo. A oração é a elevação da alma a Deus. Como é que se faz isso na prática, Renato? É um diálogo. Se eu estivesse fazendo direção com cada um de vocês, um a um, eu estaria falando e você estaria me ouvindo. E você falaria, eu estaria te ouvindo. Isso é um diálogo, correto? O diálogo, quando alguém fala, outro ouve, e quando alguém fala, eu ouço. Só que o diálogo ele tem que ter uma sintonia entre perguntas e respostas. Você deve responder aquilo que está dentro de uma pergunta. Vou dar um exemplo. Vou pegar aqui uma pessoa, a Eliette. Eu não sei onde a Eliette mora. Vamos dizer que ela mora lá em Santa Catarina. Aí eu estou lá em Santa Catarina, estou indo no mercado. Aí a Eliette vê, olha, Renato, eu vi sua aula ontem, te vi no Zoom e tal. Pô, que legal, Eliette, muito bom, né? O Brasil é maravilhoso, ganhou de 4-1. Eu não respondi ela? Respondi, só que sem conexão nenhuma. Isso não é um diálogo. É uma falta de sintonia no diálogo. Por isso que quando a gente lê o Evangelho, ele nos ajuda a ter um diálogo mais profundo com Deus. Olha só, estamos no passo 3. Eliette, moro em Tocantins. Que bom. Araguacema. Que bom, Eliette. Minha irmã, a gente está no terceiro passo. Quem começou a falar... Lembra que a oração é um diálogo, tá? Voltado para Deus. Quem começou... De manhã, você acordou, lavou o rosto, abriu o Evangelho do dia. Quem começou a falar primeiro? Responde aí, para eu ver o lábio de vocês mexendo. Quem começou a falar primeiro no diálogo? Eliette. Eliette? Não, estou falando você de manhã. Abriu a palavra. Deus, muito bem, Andressa. Deus. Você abriu a palavra de manhã, você sozinha, abriu o Evangelho. Quem começou a falar primeiro através do... Jesus, a palavra que está falando aqui, por isso que é sempre o Evangelho, tá? Você faz a Lectio Divina, isso eu pergunto que pessoas me fazem depois. Eu posso fazer Lectio Divina com Salmo? Posso fazer Lectio Divina com o Antigo Testamento? Não, não dá. Só dá para fazer Lectio Divina com o Evangelho do dia. Com os Evangelhos, porque é Jesus falando com você. Quem é que está falando nesse Evangelho de hoje, gente? É Jesus. Então, quando você abre o Evangelho, ele está vivo. Jesus está vivo? Sim ou não? Sim. E está querendo que você se aproxime dele. E ele fala com você de manhã. Opa, começou o diálogo. Ele falou, você ouviu. Você leu, mas você ouviu. Aí você entendeu. No segundo passo. Agora vem o terceiro, você vai responder. Você faz uma oração em cima daquilo que ele falou. Vou dar um exemplo errado. Aí eu li a palavra, meditei, aí parei, aí eu vou orar. Jesus Cristo é maravilhoso, Ele quer derramar o Espírito Santo sobre mim. Eu quero esse Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Meu dia vai ser muito melhor. Amém. Fiz a oração? Fiz. Mas errado. Por que errado, Renato? Porque eu não respondi dentro daquilo que ele conversou comigo. Deu para entender, Cíntia? O que ele conversou comigo, gente?
ele conversou comigo assim: Renato, eu sou o bom pastor. Imagina o seguinte: eu tenho 100 ovelhas e uma se perdeu. E você se perdeu lá atrás, mas hoje eu te achei. Renato, agora eu quero que você pastoreie também as minhas ovelhas. Isso ele falou comigo de manhã. Aí eu fechei os olhos e falei: Senhor, dá-me a graça de pastorear as ovelhas que o Senhor vai me dar hoje à noite, às 9 horas. Amém. Irmãos, essa foi a minha oração. Está dentro do Evangelho, sim ou não? E qual seria a sua oração? Vamos parar um pouquinho, feche seus olhos. Não, feche seus olhos. Para você entender isso a profundo. Faça a sua oração dentro desse Evangelho. Faça o terceiro passo. Responde a Deus. Amém. Amém. O ficar em silêncio. Olha, irmãos, teve gente que orou assim, ó. Quando o Renato foi falando sobre ovelha desgarrada, eu tinha uma visão de um espelho. Quando você acorda de manhã, você olha o espelho. Você já teve aquela experiência de deixar o espelho cair, ele ficar todo partido? Aí você olha e você vê várias caras assim, a sua. Um em cada vidro partido. Só que teve gente aqui que está com a vida fragmentada. Quantos irmãos eu não atendo que tem problema com muita ansiedade, mas que tem a alma fragmentada? O que é isso, Renato? É o seguinte: a sua alma parece que é um espelho que você deixou cair no chão e ela se partiu. Uma decepção muito grande, uma agonia muito grande. Então, o que acontece? Aí, uma fragmentação da tua alma é no teu trabalho. Você é daquele jeito no trabalho. Outra fragmentação, você é de outro jeito em casa. Outra fragmentação, você é de outro jeito na sua igreja. Você é de outro jeito com a sua família. É a alma fragmentada. Você é aquele famoso duas caras. Cada lugar você é uma coisa diferente. E isso causa uma ansiedade muito grande, porque daqui a pouco você não sabe nem quem é você realmente. Você tem que ser a sua totalidade em Deus. Todo o rebanho juntinho. E ser ele em todos os lugares em que você for. Em todo lugar que você me achar, você vai me ver dessa forma. No churrasco em família, na igreja, com os amigos lá jogando uma bola. Vai me ver dessa forma. Para uns é até chato demais. Eu falei: não, mas eu sou assim, irmão. Minha totalidade inteira vem comigo. Eu já fui fragmentado. Já fui 10 caras, 2 caras, 5 caras. Entendeu? Mas hoje não. Então, quarto passo. Quarto passo. Contemplação. Vou falar de novo. De contemplar. Quarto passo. Contemplação. Abre parênteses. É a palavra que inflama meu coração. Quarto passo. Contemplação. É a palavra que inflama meu coração. Aí você bota tracinho, coração. O que é a palavra que inflama meu coração? A contemplação. É a moção. É a palavra principal. É aquela palavra que quando você leu o Evangelho te chamou mais atenção. Irmãos, o que te chamou mais atenção aqui nesse Evangelho? Quando você leu, vou ler de novo, que é um Evangelho curto. O que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas.
uma delas se desgarra. Não deixa ele as 99 na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou, e se ele encontra, sente mais júbilo do que as 99 que não se desgarraram. Assim é a vontade do vosso Pai Celeste, que não se perca um só desses pequeninos. Eu escolheria aqui, não se perca. Não se perca. Ele está falando de uma ovelha que se perdeu. Não se perca. Ó, peguei um conjuntinho de palavras. Às vezes você pode ter um evangelho que pode ser uma palavra só. De repente, se você escolheu outro, você falou assim, Renato, mas eu gostei de júbilo, de alegria. A alegria do pastor de ter me encontrado, de ter encontrado meu irmão, que eu tanto oro por ele, de ter encontrado meu marido, que eu tanto oro por ele, de ter encontrado meu filho, que eu tanto oro por ele. Pode ser júbilo, mas eu fico hoje com... Não se perca, é assim a vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca um só desses pequeninos, que não se perca, não se perder. Essa é a palavra de contemplação, é aquela palavra mais importante que você achou dentro do Evangelho. Não tem certo ou errado aqui, é aquela palavra mais importante. Você pega essa palavra e você guarda no seu coração. Aí você lê o Evangelho de manhã. Aí você pega essa palavra e você guarda dentro do seu coração. E ela é teu remédio. Eu guardei dentro do meu bolso. É da alma. Botei dentro da alma. Aí eu vou trabalhar. Aí estou trabalhando. Aí falando eu como homem, né? Aí eu estou lá no escritório trabalhando, não sei o quê. Aí vem uma menina, entra no escritório, olha para mim e dá uma piscada. Aí opa, vou tirar a palavra do coração. Renato, não se perca. Aí meu remédio eu tomo na hora. Aí não se perca. Oi, tudo bem, minha irmã? Como é que você está? Ah, tudo ótimo. Aí o irmão no trabalho, a irmã, aí tem aqueles irmãos que ficam falando besteira, daqui a pouco troca o WhatsApp, nem entra nesse grupo aqui, Renata, aí só taca pornografia. Eu falei, cara, vou tomar uma palavra. Não se perca, Renata, sai fora. Pô, gente, obrigado aí, dá licença que eu sou casado. Eu só estou falando, gente, eu não fico inventando coisa. São só coisas reais que já aconteceram, tá? Aí eu saio do grupo, não é aqueles grupos que lá da faculdade que o pessoal te acha lá atrás, da família, aí te bota, aí só vem besteira. Aí eu falo assim, pô, gente, vou pedir da licença, eu vou sair porque eu sou casado. Aí eu saio. Eu falo exatamente assim. Aí vem o pessoal no privado, não é, Renato, mas qual o problema? Eu também sou casado. Eu falei, então, eu vou te dar o meu remédio, que eu acabei de tomar. Não se perca, meu irmão, no teu casamento. Entenderam o que é a palavra de contemplação? É um remédio para o seu dia. Amanhã é outro evangelho. Amanhã vai ter outra palavra de contemplação. Depois de amanhã vai ter outra. Depois de amanhã vai ter outra. E você vai ter vários remédios. Você não tem uma caixinha de remédio em casa? Para o teu filho, para você? Novalgina. Hoje eu comprei um remédio para tomar. Já tinha 2 aí. Ele estava com gastrite, então dava gases, alguma coisa assim. Aí você tem que ter a caixinha de remédio em casa. Para você e para os teus filhos. E você tem que ter sua caixinha de remédio espiritual, que é a palavra de contemplação. Você tira ela do Evangelho. Quinto passo é a resolução. Quinto passo é a resolução. Abre parênteses. Como sou chamado a viver a palavra? Fecha parênteses. Quinto passo, resolução. Como sou chamado a viver a palavra? Aí tu bota um tracinho no final e bota assim, ó, todos os sentidos anteriores. Vou repetir, todos os sentidos anteriores. Ó, vou repetir tudo, tá? Quinto passo, resolução. Como sou chamado a viver a palavra? Fecha parênteses. Tracinho, todos os sentidos anteriores. Vamos entender o que é essa resolução?
Gente, tem gente que está pensando assim, eu não tenho uma hora para ler a palavra e ficar fazendo isso não, Renato. Não, gente, é porque eu estou parando, explicando. Mas em 10 minutos você faz os 5 passos da Lectio Divina. 10, 15 minutos, se você quiser, no máximo 15 minutos você consegue fazer. Depois que você gravar esses passos, você lê o Evangelho uma vez só, de uma vez só você já faz os 5 passos juntos. Mas é necessário. É dessa forma que você entende o Evangelho. É dessa forma que você leva o Evangelho para ser vivido no seu dia a dia. Então, vamos lá. 5º passo, resolução. Você vai usar todos os sentidos anteriores. Qual é o sentido do passo 1? Leitura. Qual é o sentido do passo 1? Os olhos. A gente usa o que para ler a palavra? A gente usa os olhos. Quando a gente usa os olhos, a gente lê a palavra com os olhos, a gente começa a enxergar como Deus quer que a gente enxergue. A gente começa a enxergar várias coisas como Ele quer que a gente enxergue. Primeira coisa, a gente começa a enxergar a Deus como Ele quer que enxergue a Ele. Às vezes a gente tem muita dificuldade de entender Deus, de enxergar Deus, e fica criando um Deus para a gente. É aquele famoso... Uma vez eu estava atendendo uma pessoa, mas antes de eu atender ela falou o problema dela. Ela falou, Renato, sou homossexual. O que a igreja fala sobre o homossexualismo? Não, o que você acha de mim? Ela falou assim, o que você acha de mim? Eu falei, eu não acho nada de você. Eu acho o que a igreja acha. O homossexualismo é um pecado mortal. E se você morrer vivendo isso, você vai para o inferno. É o que eu acho. É o que a igreja acha. Você é uma pessoa boa. Você é uma ótima pessoa. Aí ela falou, ninguém nunca foi tão sincero comigo. Aí a gente começou a fazer direção espiritual e eu comecei a fazer ela enxergar, na graça de Deus, ela enxergar Deus. Porque ela tinha uma visão do seguinte, Deus me ama do jeito que eu sou. Errado. Deus te ama, não do jeito que a gente é. Eu estou há 2 dias aqui praticamente falando com vocês. Com rotina e aprofundamento, a gente vai chegar no eu ideal, no Renato ideal, no Renato que Deus sonha. Esse aí que Deus ama. O Renato que é agora é aquele Renato que Deus está moldando. Então, se a gente sabe que Deus nos ama, então amemos Ele também. E não é dessa forma que a gente vai amar Deus. Sabendo que tem um pecado, estampa esse pecado e fala que Deus me ama do jeito que eu sou. Eu não vou mudar. Deus me ama do jeito que eu sou. É errado. Precisa mudar. Para você provar que ama Deus. Deu para vocês entenderem, gente? Essa é a forma de você olhar para Deus. A forma de você se olhar. Minha vida não serve para nada. Não tenho alegria para nada. Não tenho vontade de fazer para nada. Quando você lê o Evangelho, todo dia, você conversa com Deus, você vai se sentindo tão importante, tão amado por Deus, igual o São João falava, e o discípulo amado saiu correndo para ver o ressuscitado. Quem era esse discípulo amado? Era o próprio João. É você se sentir tão amada por Deus e falar, Senhor, tem alguma coisa que eu possa fazer para poder te amar mais? Sim, apacenta minhas ovelhas. Então, quando o Renato usava droga e bebia, eu não me sentia amado por Deus, e eu não amava Deus. Aí, quando isso muda, a gente começa a buscar amar Deus mais ainda. Dessa forma, me olhar, não, Renato, você não pode, você não merece isso. Deus tem coisa muito melhor. Aí você começa a se enxergar, falar, não, eu não sou isso ainda que Deus sonhou, preciso melhorar. E começa também a olhar os outros de forma diferente. Dentro desse evangelho, você começa a olhar para o irmão sem julgar, falar, eita, ovelhinha desgarrada. Dentro do evangelho, entendeu? Olhar com amor, com misericórdia. Senhor, se o Senhor me resgatou,
Se eu me acho uma pessoa para julgar outra, se o Senhor me resgatou, resgata ela também. Esse é o olhar de Deus. Meditação, segundo passo, ó, inteligência. Ó. Por que a gente usa inteligência no segundo passo? Isso tudo, gente, eu estou falando dentro do quinto passo, da resolução, como eu sou chamado a viver a palavra. Então, vamos lá, meditação, inteligência. Quando você lê a palavra, você para entender a palavra, um pouco que você compreende. Entenda uma coisa, né? Se você começar amanhã, você vai entender um pouquinho. Daqui a um mês, você vai entender um pouco mais. Daqui a um ano, você vai entender muito mais. Porque você vai pegar o conjunto de várias palavras e vai poder usar nessa palavra aqui. Quando eu leio essa palavra, eu lembro do bom pastor. Não tem a parábola do bom pastor? Não está aqui. Mas ele conta essa parábola do bom pastor. Aí, opa, eu lembro da parábola do bom pastor. Jesus é o bom pastor. Jesus é o redil, Jesus é a porta. Não está nessa palavra. Mas eu sei que existe o evangelho. Aí eu posso me aprofundar mais no meu intelecto. Eu quero me aprofundar mais. Aí você vai desejar, ó, aí você vai buscar a vida dos santos para ler. Como os santos falavam de Jesus. Como os santos se aprofundavam. Deu para vocês entenderem o sentido da inteligência? E quando você começa a pensar nas coisas de Deus, nas coisas do alto, nas coisas do céu, você começa a pensar menos nas coisas aqui da terra. Elas têm menos peso para você. Ah, Renato, mas tem coisas importantes que eu tenho que fazer aqui na terra, lógico. Mas elas têm menos importância que as coisas do céu. Se a coisa mais importante que você pensa é pagar a conta, isso tem muito menos importância que as coisas do céu. Se as coisas que você mais pensa que tem mais importância é cuidar do seu bem-estar, do seu lazer, eu preciso do meu lazer. Preciso ter minhas roupas novas. Preciso ter o meu cabelo arrumado. Preciso estar com a casa arrumada, sempre. Eu preciso guardar dinheiro. Daqui a pouco você vai, tua cabeça vai pensar assim, mas o que eu estou fazendo para entesourar meu tesouro lá no céu? Só penso aqui na terra? Usar a inteligência na meditação é o que faz a pouco você vencer o medo da morte. Esse é o passo. Tem gente que morre de medo de morrer. Esse é o primeiro passo. Começar a meditar a palavra de Deus e pensar mais no céu. Pensar naquilo que é muito mais importante aqui na terra. Porque quando você tem muito medo da morte, você tem muito zelo por si mesmo. Eu tenho medo de perder o meu corpo. Meu corpo me pertence. É muito importante ele. Aí você tem muito medo de perdê-lo. Tenho medo de pegar um vírus. Eu tenho medo de se me acidentar, ficar aleijado. Tenho medo de morrer. E para onde eu vou? Para onde? Olha, irmãos, eu já ouvi católico falando isso. Para onde eu vou? Por isso que eu tenho medo. Quando você começa a meditar no céu, dentro da palavra, você sabe para onde você tem que ir. Isso vai te dar um conforto a cada dia. O Senhor está ajustando o seu caminho para ir para lá. A oração, quando você faz a oração, você usa todo dia os lábios. Quando você fizer essa oração de manhã, aquela que a gente fez agora juntos, você faz ela em voz assim, que dê para você ouvir. Ouvir sua voz. Então, quando você faz a oração, você está meditando, você está ouvindo. Aí você começa a falar até de acordo com como Jesus fala. Se eu morasse aí no Nordeste, eu puxo o sotaque rapidinho. Está começando a arrastar meu sotaque. Oxe, o povo arretado. Eu ia começar a arrastar. E quando você começa a falar com Jesus, você começa a falar igual a ele. Mas você tem que falar com ele todo dia. Aí sua boca vai se santificando. Tua forma de falar. Ih, vai dar errado, vai dar tudo errado. Ah, não adianta, isso aí eu já falei. Irmão,
Eu estou usando inteligência, sabedoria. Passo 2. Faz dessa forma, irmão. Por que não caminha nessa direção? Você está dando cabeçada aqui nessa direção? Tenta agora nessa. De repente vai dar certo. Poxa, eu nunca pensei. Olha de fora um pouquinho. Porque quando a gente está o peixe dentro da água, ele não enxerga a água. Às vezes a gente está dentro da água, não está enxergando que a gente está dentro do problema. Faz um retiro, sai um pouquinho de si. Olha assim, deixa Deus te ajudar. Aqui, por aqui que eu vou. E o quarto passo é a contemplação, que é o passo que eu mais gosto. Porque todo dia, quando eu pego a palavra de contemplação, quando eu leio o Evangelho, eu pego aquela palavra de contemplação, guarda a minha alma. Guarda a minha alma. Pega a palavra, guarda a minha alma. Aí ela não só mais é um remédio, mas é a semente de vários remédios. Uma vez eu estava atendendo a irmã, aí eu tive esse... Eu falei, irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Ela, o quê? Ela estava falando que o vizinho dela, tinha uma casa, e o vizinho uma casa, e no meio tinha um terreno baldio. O terreno baldio, as pessoas ficavam tacando lixo. Aí dava barata, lacraia, urubu, rato. E ela ficava reclamando com o vizinho porque ele tacava lixo. Até o dia em que ela descobriu que aquele terreno ali pertencia à família dela. Aí ela foi, aí eu falei, o que você fez? Falei para ele, proibiu tacar lixo, que agora o terreno é meu. Eu limpei o terreno. E comecei a cultivar ele. Para dar árvore, para dar planta, para dar flor. Eu falei, é exatamente isso que você vai fazer na sua alma. Limpa ela. A sua alma é um terreno, limpa ela com a confissão mensal. Limpou ela. Agora, trabalhe o terreno com direção espiritual, deixa o terreno propício a dar semente. Aí você vai tacando as sementes da palavra de contemplação, tudo de uma semente. Aí vai dando a raiz, aí o tronco vai crescendo, os galhos, folhas, flores e fruto. Então, a palavra de hoje, que não se perca. Eu pego essa semente e taco na minha alma. Daqui a um tempo vai dar fruto. Não se perca, Renato. Daqui a um tempo vai nascer a árvore, não se perca, Renato. Essa árvore cresce, ela vai crescendo dentro do terreno da minha alma e vai dando vários frutos, não se perca, Renato. Aí eu pego esse fruto e me alimento dele, não se perca, Renato. Aí eu dou ele para se alimentar para Jesus, que ele entra na minha alma e fala, qual é o fruto que você tem para me alimentar? Jesus, eu tenho fruto, não se perca, Renato. Então ele se alimenta. Aí eu dou também para Maria Helena, eu dou também para a Ana, para a Luciene, para a Eliane, para a Rosineide, para a Marilene. Aí eu tenho fruto para dar para todo mundo, porque eu plantei ele um dia. E amanhã, qual vai ser o fruto? Estou doido para ler. Vocês não estão, não? Como é que você sabe que vai nascer fruto, Renato? Da mesma forma que nascem os frutos ruins. Quais são os frutos ruins? Ansiedade é fruto ruim. Depressão é fruto ruim, tristeza é fruto ruim, solidão é fruto ruim, medo é fruto ruim, de tudo de semente ruim que você plantou lá atrás, ou que você permitiu que alguém plantasse na sua alma. Hoje você está se alimentando desses frutos ruins. Agora é hora de cortar esse mal pela raiz, arrancar a raiz, tacar semente boa, fechar, adubar e vai crescer. Amém? E vai crescer várias. Aí vão ser vários frutos, que são os dons, as virtudes. Estou encerrando aqui hoje, irmãos, os 5 passos. Vamos agora, vou parar a gravação, vamos abrir para perguntas e respostas. Vou pausar aqui.